Bom dia aí, galera, beleza? Tranquilo com vocês? Massa, obrigado pela presença aí online. Estamos aqui com o nosso amigo Luiz Rolim, que Beleza, galera? vai contar um pouco da trajetória dele na música, que apesar dele ser um cara novo, ele já tem muita história, muita referência, muita experiência com grandes músicos e estuda muito, toca vários instrumentos, multi-instrumentista. Dos pandeiristas de Curitiba aqui é um dos que eu vejo mais ativo na cena aí mesmo, tocando. Você vai no Teatro Guaíra, ele tá lá com uma orquestra. Você vai no barzinho, o cara tá lá. O cara tá atacando, atacante, Todas as zagueiro, frentes. ponta direita, ponta esquerda. Se Então, virar, né? então a gente tava com um pequeno problema no áudio ali, mas acho que ele vai contar um pouco da história aí, vai mostrar alguma coisa que acho que vai dar para pegar assim. Se você puder, de repente você podia contar pra gente. Eu sou muito curioso em saber. O pessoal sempre fala da tua casa, né? Hum, Que é um lugar que o pessoal vai e falam do seu pai bastante. A gente não se conhece tão bem assim. Eu uhum, gostaria que talvez seria legal para a turma também saber como que foi esse teu início na sua carreira musical, assim, desde de criança, legal. teus primeiros conjuntos, pessoas que você primeiro tocou, tuas referências e teu estilo, assim, de ver o pandeiro, como que você toca e tudo mais. Legal. Então, primeiramente, bom dia a todos, agora oficialmente, né? Vamos lá. É, então, eu tive uma educação musical, assim, que começou no diletantismo, né? Desde criança tinha sempre roda de choro em casa, roda de samba. Meu pai sempre foi um cara muito ligado à música, nunca foi profissional, mas morou em São Paulo, morou no Rio e desde sempre ele foi envolvido com a música, né? Meu avô cantava em coral da igreja, o meu bisavô era clarinetista de uma orquestra lá do interior de São Paulo, então a música sempre teve muito presente na nossa vida. Aí meu pai sempre teve muitas boas referências musicais, né? Principalmente da música brasileira, sempre escutando chorinho, serestas, sambas antigos, aquelas coisas que tocavam no rádio dos anos 50, né? Boleros, tangos, as grandes orquestras americanas. Então eu cresci ouvindo tudo isso. E o caminho para a música foi muito natural, né? Meu pai foi sempre amigo dos músicos nas cidades onde ele morava, sempre foi muito interessado em música, cantava bem pra caramba, naquela voz de seresteiro, assim, aquela coisa que já não existe mais. E aí, desde sempre em casa, sempre tinha umas rodas de samba, rodas de choro, e eu sempre tocava algum instrumento ali, né? Desde pequenininho, tocando um chocalhinho, tocando um atabaque, um surdo. E fui pegando essa vivência musical, assim, né? Construindo esse repertório, principalmente ouvindo, né? Ouvindo os mais velhos. E nessas rodas foi que eu entendi, hoje eu sei, né? Que eu estava aprendendo como a gente tem que ouvir, né? Muito mais do que tentar tocar, se colocar musicalmente numa roda, a gente primeiro tem que ouvir e saber chegar. Eu acho que esse é a lição que eu levo para minha vida inteira. Assim, uma roda de choro, né, uma roda de samba, a gente tem que, apesar de, se a gente tiver muita vontade de tocar, a gente tem que saber como chegar. Existe uma hierarquia velada, né, na roda de samba, na roda de choro, que a gente tem que respeitar. Acho que vocês devem ter alguma vivência com isso, né, em relação às rodas. Mas assim, procure saber quem foi o cara que juntou aquela roda, que fez aquela organização da roda, quem é o cara que é o solista, que está puxando as músicas. E sempre ouvir primeiro, ver mais ou menos o que está acontecendo na roda e para a gente conseguir chegar bem e sair bem. É, na música existe muita vaidade, assim, né? Apesar de nessas rodas a gente não falar muito sobre isso, mas existe muita vaidade. Então a gente tem que primeiro saber quem está lá para a gente tentar se conhecer um pouquinho mais de cada músico. Então a minha história foi assim, né? Comecei tocando percussão de pequenininho em casa, sempre ouvindo, nunca tive professor de percussão. Estudei com 15 anos, comecei a estudar bateria e aí foi uma descoberta para mim, porque na bateria eu comecei a aplicar aquelas coisas que eu já entendia um pouco melhor na percussão.
Então, o samba que eu escutava em casa, de repente eu já tinha aquilo no ouvido, né? E aí eu colocava na bateria e ficava muito mais fácil. Então, o Kiko Freitas fala um negócio que é super interessante, assim, o que também é muito difícil, que é da gente cantar antes de tocar, né? Cantar o que a gente vai tocar. Então, se, por exemplo, você imagina um som no tamborim, você consegue cantar o som no tamborim? Tac, 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 tac. E aí cantar, você tem que cantar e sabendo o que está acontecendo ao seu redor, né? E aí é um exercício que eu faço às vezes com meus alunos lá no conservatório, acho que a Natália sabe. Por exemplo, cantar levar o tamborim e bater a perna esquerda no tempo 1, perna direita no tempo 2. São exercícios que a gente vai colocando que fazem a gente fazer a música ficar interna, né? Então a gente não pensa mais tecnicamente na música. A música tem que tá dentro, assim. Então eu gostaria de falar hoje mais sobre o choro, até porque é a semana do choro, e é a minha vivência mais dentro da questão do choro e do samba, né? Que você falou ali, desculpa interromper, assim, Claro. tem a roda de choro acontecendo. Geralmente o instrumento de percussão, na maioria, é só o pandeiro, né? Assim, geralmente. Eu já fiz Sim. essa mesma pergunta pro Joãozinho do Choro Celeste lá. Um outro elemento de percussivo, qual seria, assim, se você quisesse chegar e, sabe, tivesse essa opção de somar, assim, o que O tamborim. tamborim, né? Acho que o tamborim é um instrumento que agrega e dificilmente algum chorão muito tradicional ele vai virar cara pro tamborim, assim, porque a clave é o clave do choro, né? A clave do samba. É um instrumento que não vai dificultar a roda. Assim, os chorões mais tradicionais abominam surdo, abominam atabaque, abominam reco-reco, e nem pensar, né? Que Só se coisa. for algum machixe, sim, né? Um reco-reco de madeira, aquele reco-reco de bambu em alguma machixe, alguma música ou outra. Outro instrumento é o bloquezinho, uma caixetinha de madeira. Uhum, Isso também é super bem-vindo. Uma entendi. caixetinha de madeira, Fazendo a clave do tamborim. fazendo a clave do tamborim. E de preferência, reto. De Uhum, entendi. preferência, isso varia muito pouco. Ou se for o machixe, aquela clave do machixe. E vai nessa que você não vai atrapalhar ninguém. Entendi. Pode entrar em qualquer roda. Interessante. Uma coisa que eu fiz no encontro do Marco Suzano que eu achei legal, eu tava lembrando aqui, eu esqueci, é do pessoal se apresentar também, coisa Ah, um legal, pouco hein? básica, né? Mas então eu vou ir falando um por um, daí vocês vão se desmutando e falando da onde são, só pra gente saber quem tá aqui. Lucas da Silveira. Eu sou o Lucas de Joinville. Mas Legal. seja bem-vindo. Gideão. Leão de São Paulo, capital. Nossa. Legal. Leonardo Moura. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Leonardo, eu falo aqui de Salvador. Cabeça. Cabeça, sou de Maceió, mas já vivo em Curitiba há 16 anos. Nossa. Samantha. Salve, galera! Mais um fim de semana aí. Estou falando de Torres, é uma cidade aqui na fronteira Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Legal. Galaxy tô brincando, é Elaine. Tá com o nome do celular ali. Aí eu não sei por que tá com esse nome ali, não entendi. Elaine, né? Aqui de Curitiba. Aí, valeu, galera. Maravilha. Alice, por favor. Gente, eu sou de Curitiba também. Massa. Que... Natália. Curitibana, sou de Curitiba mesmo. A Natália faz aulas com o Luiz no conservatório, não é? Faço, tenho o maior prazer, sou assim, fãzaça desse cara aí, nossa, ele sabe o quanto que eu gosto dele. Que maravilha. E Legal. só uma curiosidade, Leonardo, por exemplo, você estava aqui semana passada? Ou Cara, eu participei da semana passada, mas eu acho que não foi toda, assim. Eu cheguei um pouco atrasado, saí um pouco antes. Você encontrou o grupo por qual? Pelo Instagram, Legal. na verdade. Massa, seja bem-vindo, cara.
Valeu. Então é isso aí. Luiz, você acha que tá saindo som agora? Vamos ver. Só dê uma tocadinha só pra gente ouvir aí. Acho que tá no microfone do. Mas legal. Tá no microfone do computador? Não, tá tranquilo. Uma coisa que você podia comentar, assim, que eu, depois que comecei a frequentar mais o pessoal do choro, assim, tem um joguinho que é característico vários, na verdade, né? Não sei se você poderia falar essas questões mais técnicas, assim. Claro. E se você, na verdade, o pandeiro, isso, acho que vai ficar melhor se baixar pra ver o pandeiro, né? Se você não se importar. Claro. Mas fique à vontade para continuar a sua história também, que eu acabei interrompendo. Não, tranquilo. A história é... Se alguém quiser saber mais, né, manda um inbox ali e a gente conversa, não tem problema. Acho que todo mundo tá aqui para tocar, né? Então é o seguinte, a minha vivência no choro e no samba, como eu falei, é das rodas, assim, e escutando choro, escutando samba, a gente percebe algumas nuances, assim, que caracterizam aquela linguagem. Então, os choros mais tradicionais, né, quem difundiu muito essa linguagem do pandeiro foi o Jorginho do pandeiro, que todos conhecem. E eu acho que é muito interessante, é um swing assim, muito legal que ele dá na segunda e na terceira semicolcheia do grupo, né? Então é um acento, mas é um acento... É difícil, se for escrever, não dá certo. É aquele swing assim que é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e no bolo aquilo lá vira é o swing que caracteriza a música brasileira, né? O choro. Então é aquele acento na segunda e na terceira. Maravilha. Eles chamam de... Tem um nome para esse movimento? Um dia eu já vi caracachá, uma coisa assim. Putz, eu acho que um nome oficial eu não conheço, assim, né? Cada um dá um nome que se identifica pro negócio, assim, né? Quando você tocou mais lento, quando você tocou mais rápido, ele suprimiu um pouco, mas mais lento fica bem legal. Fica bem evidente, Por assim, causa né? do áudio, né, na verdade, mas... Mas também dá para tocar rápido, exagerando bastante nesse acento. Mas quanto mais rápido fica um pouquinho mais difícil, né? Porque o acento ele exige que você tire um pouquinho mais a mão da pele, né? Fica um pouquinho mais longe. Então, quanto mais rápido, mais você tem que aproximar a mão da pele. Então, o acento ele pode ficar um pouquinho mais difícil de fazer. Mas se você focar, também é possível fazer, né? Só que mais lento ele fica, ele dá um swing todo característico. Né? É mais fácil você pensar no acento quando ele é mais lento. E outra coisa que às vezes eu vejo alguns alunos assim, por exemplo, começa a fazer esse acento, esquece de marcar um, esquece de marcar o dois. Então, como eu acho que todo mundo deve saber, que o choro e o samba, o tempo 1 é o mais fraco, o tempo 2 é o mais forte. No pandeiro, o tempo 1 geralmente abafado, o tempo 2 solto, né? Então, não esquecer de o dedão marcar bem, assim. Uma vez eu fui tocar com o João Macacão, um chorão de São Paulo, né? Seresteiro de São Paulo. E ele é um chorão super tradicional, aquele cara que quer que o pandeiro seja realmente uma base, né? Tem um amigo meu que gosta de falar que quando ele tocava, foi gravar um choro, um samba, não sei, e ele toca cavaquinho, e aí o produtor era o Roberto Inhatali, que é o irmão do Radamés. E aí ele começou a fazer a levada... não, primeiro ele estava lá estudando na técnica, né, dando uma revisada na partitura, o Roberto chegou assim para ele, cara, escuta aqui, que levada que você vai fazer? E ele ia só fazer a levada de base, né? E ele parou para pensar assim, pô,
não sei que levada que eu vou fazer, né? Fazer levada de samba, fazer levada de choro. Então pensa na levada que você vai fazer e daqui a pouco vamos lá, tá bom. Para ele normal, né? Tocou cavaquinho a vida inteira, fácil. Chegou lá no estúdio, vai, 3, 4 gravando. Começou a tocar. Não, parou a gravação. Falou, aquela levada que você falou que ia fazer, você não tá fazendo. Ele falou, base é base. Siga naquilo lá. É o do começo ao fim, o tamborim. Pega o metrônomo, põe lá 5 minutos e fica fazendo só isso. É difícil, cara. É bem difícil. E aí isso foi um aprendizado para mim. No dia que eu estava tocando com o João Macacão, numa apresentação aqui em Curitiba, a gente passou o som e ele falou exatamente assim para mim, cara, faz aquela levadinha simplesinha mesmo, tá? Aí você me ajuda bastante. Aí eu entendi que realmente... O que é tocar pandeiro, às vezes, né? Dentro do choro, dentro do samba. Existem várias vertentes do choro, né? Isso não se discute. Mas, assim, a base é a base. O básico nunca sai de moda. Né? Você vai gravar alguma coisa, principalmente em overdub de percussão, quando você vai gravar vários instrumentos, grava pandeiro, tamborim, surdo. Faz o básico de todos, que eles, lá na frente eles vão se encontrar muito bem, assim. Eu, como estou começando a produzir algumas coisas assim no estúdio que eu montei em casa, eu vejo o quão é difícil a gente começar uma levada de samba, de choro, e começar a variar, cada instrumento variando a sua forma. Lá na frente vira uma bagunça e você pensa assim, pô, mas pra quê, né? Não precisa. Realmente não precisa de tudo isso, cara. A base é o que dá o chão, né, pro negócio. Então, uma base bem feita, se você ficar 5 minutos tocando essa base, vai dar certo. Pode ir nessa que vai dar certo. Outra coisa que eu bato na tecla também é ter a clave do tamborim em mente, né? Por isso que é tão importante a gente saber cantar as levadas que a gente está fazendo, que a gente está querendo executar no instrumento. Então, uma coisa é a gente também tocar o pandeiro e cantar a levada do tamborim. E todos os acentos que a gente vai fazer na levada vão estar dentro dessa clave, inevitavelmente. Todos os acentos das melodias, pode colocar qualquer música, qualquer choro, qualquer samba, muitos dos acentos desse samba vão estar exatamente dentro dessa clave do tamborim, né? Então, acho que é um exercício... Tará. Exatamente. Isso. Aí, com a observação de que essa clave do tamborim ela pode começar na segunda parte ou na primeira. Então, seria assim, né? Ô Madalena. 1, 2, 1, 2. Então ela começa no chão, né? E a maioria dos sambas e dos choros vão começar na antecipada. Então seria 1, 2, 1 e 2 e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse também é um super exercício que a gente às vezes deixa de fazer, mas tenta fazer essa levada, faz a contagem, 2 compassos, e entra nessa última semicolcheia. Não sei se todo mundo tem leitura musical, tem essa leitura musical, mas essa nota antes de cair no tempo, né? Cato, 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 cato. Uhum. Isso aí vai estar em todas as levadas de samba também. Cato, cato, cato.
Acho que é uma coisa bem importante de a gente ter em mente, assim, né? Tocar sempre pensando na clave e pensar na melodia também, né? Dentro do universo isso. Dentro do universo do choro, é importante a gente conhecer um pouco do repertório para o pandeiro acentuar a melodia junto, né? Com algumas acentuações bem características de algumas músicas ali, né? Então, por exemplo, o Assanhado, aquela música que a gente estava escutando ali, não precisa ser sempre, mas, por exemplo, a música cresceu, todo mundo improvisou, aí a hora de voltar, outra coisa é a forma também da música, né? Vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, a música está lá no ápice, e aí o pandeiro ele tem que ir junto com o pessoal sem deixar de dar o chão para todo mundo. Então, um recurso que todos os pandeiros de choro usam é acentuar a melodia junto, né, com o solista. Então, é um recurso que a gente tem, né? E muitos chorões tradicionais pedem que isso seja feito com leveza, com parcimônia, assim, né? Então, isso que eu ia perguntar, na verdade, duas coisas, na verdade, que eu ia falar. Uma, se você pudesse repetir isso que você acabou de fazer, só que um pouquinho mais lento, porque, como eu falei daquela hora, quando você toca mais rápido, é o áudio mesmo que suprime. Isso que eu percebi. Então, não é por técnica, né? É mais pelo... Quanto mais rápido você toca, tá diminuindo o teu volume, mas essa questão técnica. E só uma pergunta sobre essa de seguir a melodia nos acentos, não na primeira vez já, nada tem regra, né? Depende do músico que você está tocando, mas geralmente sim. Até porque para assentar, né? Eu não sei se o pessoal aqui tem como é que chama? Não sei se vocês tocam assim, né, profissionalmente ou fazem rodas assim. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Se alguém quiser falar, por favor, fazer uma pergunta. Mas só para terminar aqui, que geralmente acontece o seguinte, com a nossa vida de músico, a gente acaba tocando com pessoas que a gente nunca tocou e, sabe, às vezes se conhece no palco ou você já conhece aquela pessoa, sabe que existe aquele músico, vocês já se encontraram, mas nunca tocaram juntos. Então existe assim aquele receio, né? Primeira vez que vocês vão tocar juntos, o que vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, geralmente os músicos têm algumas cartas na manga, né? Os solistas vão puxar músicas conhecidas, um andamento não tão rápido, que é para realmente os músicos se conhecerem musicalmente, né? Então, a sugestão é a seguinte, faz o básico, né? Faz o básico, vai conhecendo como é que cada um toca, se o cara gosta que você acentue na melodia ou não, se você gosta que você compre algumas divisões que ele está propondo ou não. Vai nos olhares, às vezes. Exatamente. Música é um código, né? A gente tem que entender esse código musical o mais rápido possível. Isso você já levou os olhares tortos por aí? Muito. Total. Muitos. Porque é bem isso, a gente começa a pegar algum jeito de tocar e como a gente é instrumentista de base, a gente é acompanhador, né? A não ser que a gente monte o nosso trabalho, a gente é base. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível ao que o solista está propondo, principalmente. Né? E também sem esquecer do resto da banda, lógico. Mas eu já fui tocar com um trombonista, que é o Serginho Coelho, trombonista muito envolvido com o jazz, com música instrumental. E aí eu toquei numa feijoada com ele um tempo e eu tocava pandeiro. E aí eu vi um baterista um dia tocando e o baterista, quando os músicos estavam improvisando, ele entendia o que aquele músico estava improvisando, uma divisão que o solista propôs, ele ia fazer a mesma divisão. Né? Então, o cara está improvisando. Mas o cara compra. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu fui fazer isso com o Serginho, por exemplo, que inventou uma divisão que ficou se repetindo.
E eu fui. Ele parou de tocar, fez assim, ó. Tipo, não venha comigo. Foi uma lição que eu aprendi ali na hora. Falei, não, com ele não dá. Né? Ele não gosta. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se ele te dá uma olhadinha torta, parar de tocar, vai no básico, que não tem erro. Porque realmente às vezes a gente pode atrapalhar, né? Mas tá para servir. A pessoa começa a repetir uma ideia de improviso, assim, às vezes puxa, né? Você repetir ela, assim. É muito delicado, porque realmente, puxa, se ele está repetindo aquela divisão, a tendência é que você vai junto, né? Parece que ele está te chamando também para ir junto. E sabe, assim, mas isso é uma leitura que eu acho que eu não tive na hora. Por exemplo, ele já deveria ter feito isso em outras músicas. E, por exemplo, ele saiu daquela divisão repetida e eu continuei, por exemplo. Ou seja, ele puxou e a hora que eu fui fazer aquela divisão, ele saiu. Sabe? Ele não seguiu mais naquela linha. Já deu o recado, ó, não vem comigo. Já deu o recado, mas eu insisti numa música, insisti na outra, insisti na terceira. Então, de repente, ele teve que parar de tocar e falar, não, cara, para, né? Faltou essa delicadeza, essa sutileza, entender esse código musical que ele estava me passando, né? Isso varia de música para música, né? Complicado de a gente estabelecer uma regra, assim, né? Interessante. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Lucas, Cabeça, Leonardo, Gideão. Pergunta. O pessoal toca choro aí também? Como que tá as rodas de choro por aí em Salvador? De repente o Luiz podia passar essa batida do acento, não sei como que passo por passo, assim, e aí a gente entra pro pessoal tocar um pouco. Ou... Eu acho legal. Só tirar uma dúvida aqui. Essa adaptação do tamborim por pandeiro, eu acho que o Jorginho que trouxe, né? Parece que chama de choro sambado, alguma coisa assim, não é isso? É isso? Ou não? Acho que sim. Acho que dá para chamar de choro sambado, principalmente nos andamentos médios, assim, né? Não tão lentos. É muito usado porque ele realmente compra a levada do tamborim, do cavaco, do violão de 6, né? Mas geralmente ele vem de uma base uma base normal e faz essa variação ou já é essa variação o tempo todo? Não, acho que isso é na minha visão, né? Acho que vem de uma base normal, vem de uma base reta, por exemplo. Tá. Mas isso é uma célula que o cavaco, por exemplo, faz sempre, né? Tá sempre fazendo essa célula. E se tiver alguém tocando tamborim, também vai estar sempre fazendo. Então é natural, eu acho. Só que naquela época, né, do Jorginho nem tanto, né? Década de 40, 70 anos atrás, é natural hoje a gente pensar em comprar essa levada, né? Do cavaquinho, do tamborim, que realmente dá uma liga, né? Dá uma firmeza na levada, no groove. E eu acho que ela hoje é natural, mas assim, a gente nunca perde em começar a música fazendo essa levada reta. E depois, conforme os músicos vão tocando, vão se adaptando à roda, a gente vai colocando esses acentos, assim, né? Isso também é um acento que vale para qualquer roda, né? Eu acho que dificilmente alguém vai falar para você não fazer esse tipo de acento. Acho que é um método, assim, um exercício que funciona em qualquer tipo de samba, inclusive, e choro. Mais uma pergunta? O acento seria no pandeiro fazer a levada do tamborim, né? Isso. Uma coisa assim. Isso. Então, o dedão sempre vai cair no tempo 1 e 2, né? Invariavelmente vai cair no tempo 1 e 2. Às vezes faz uma cocheia, 1, 2, 3. E aqui em cima, geralmente vai cair nas notas fora do chão, né? Na segunda, na quarta, semicocheia. Chão no dedão. Aqui em cima, sempre a gente vai estar completando. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Na levada do tamborim. Que nota começa no chão, que nota começa na antecipada, no fora do chão, vamos por assim. Então eu penso assim, ó, acentuar bem mesmo, né?
primeira parte. Entendi. 1, 2, sempre completando, né? E 1 e 2, ó. Aí, em cima disso, existem inúmeras variações, né? Você pode colocar um tapa, você pode fazer um grave para voltar na levada, uma sequência de graves, né? Isso aqui, né? Então, legal esse tapa aqui que eu dei agora. Isso também está dentro do partido, né? No mesmo lugar onde cairia o tapa dentro da levada do partido alto. E muitos choros também, a gente pode colocar a levada do partido alto só que sem parar as 4 semicocheias. Não sei se dá para vocês entenderem. Então, naquela parte do assanhado que a gente estava cantando ali, né? Essa parte, ó. Fazer essa levada de partido alto sem perder as 4 semicocheias, esse balanço, né? 4 semicocheias. Vai ter que usar aqui o tapa de dedão ou tapa com a mão, né? Com o punho. Esse tapa aqui, espalmado, ou tapa de dedão. Uhum. Que é um toque seco, né? Com a pele abafada. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Gedeão? Uma pergunta? Deixa eu tentar falar de novo aqui. Eu só queria ver como é que eu estou tentando fazer aqui. Parece que quando eu volto, eu tenho que dar tipo, um grave a mais para voltar pro padrão, sabe? É assim mesmo ou eu estou fazendo errado? Tem como você fazer, vindo do normal, fazer essa variação e voltar? Tá. Assim, ó. Normal. Aquele grave ali é normal mesmo. É normal, ele dá o swing da música, é mais fácil realmente de voltar. Gedeão, você ia falar alguma coisa? Desmutar aqui. Eu queria tirar uma dúvida aí em questão desse samba, samba choro e o choro sambado. Qual seria a diferença para você? Cara, eu não vejo diferença, na verdade. Assim, o que eu vejo, o que é colocado como samba choro, choro sambado, são choros um pouquinho mais swingados, vamos dizer assim, né? Um choro com andamento médio a rápido. Tipo esse assanhado que a gente está tocando aqui, é caracterizado como um choro samba, porque ele cai muito bem dentro dessa levada do tamborim, né? O violão, no começo, ele faz exatamente a levada do tamborim. Eu vejo que o choro sambado,
eles têm a característica de deixar bem evidente essa célula, né? Às vezes você pega um choro mais dolente, essa célula não é evidente, apesar de existir, e o cavaco realmente fazia essa célula, mas não é tão evidente, né? A gente podia botar algum exemplo aqui. Um choro mais lento. Carinhoso, por exemplo. A melodia é longa, a melodia não acentua junto com o tamborim, sabe? Não tem essas células que são sincopadas, né? Então o tamborim toca muitas células sem que a melodia compre essas células, né? Então acho que a gente pode pensar tecnicamente nesse sentido, assim, né? O choro sambado talvez seria um choro que tivesse mais essa célula mais evidente, assim. Espero que tenha ficado claro aí. Nossa. Eu tenho uma pergunta, se ninguém tiver, quiser falar. Eu tenho só uma curiosidade como que foi, assim, você então, começou na bateria, daí eu tenho curiosidade sobre o repique de anel. Ontem eu estava assistindo uns vídeos, eu vi você tocando também. Como que é a tua relação com outros instrumentos de percussão também? Enfim, eu comecei tocando percussão desde criança, 7 anos, 8 anos, assim que me lembro. E aí comecei tocando um ganzá, um chocalinho, que era o instrumento que não atrapalha muito na roda, né, para uma criança tocar. Então dá o ganzá para a criança lá para ela parar de encher o saco. E eu ficava lá, né? E aí eu sempre adorei música, então eu ficava vidrado vendo os mais velhos tocarem. E eu vi que eles eram super relaxados nesse movimento aqui. Então eu tentava de criança ficar meio molengo, assim, mas tentava copiar os mais antigos. Eu comecei com ganzá, aí fui pro tamborim, aí vai subindo a escadinha, assim, né? Ganzá, eu gostava de tocar o surdo, um instrumento que é o atabaquinho que a gente tinha, um atabaque sextavado, pequenininho assim, que tinha um grave maravilhoso. Aí comecei a descobrir que o grave é no 2, e meu pai sempre me falava, ó, o grave do surdo, do atabaque, sempre vai bater com o grave com o dedão do pandeiro. Eu ficava colado nele, olhando ali onde que o dedão vai pegar. Ficava tentando contar, pegou ali. Então, sempre no número 2, né? Ele falava sempre isso. Aí fui tocando outros instrumentos. Aí passei... Tudo isso que a gente tocou aqui, a gente pode emular no pandeiro, né? Um ganzá, tamborim, surdo. Então, o pandeiro é um instrumento completo. A partir do momento que você pega essa linguagem dos outros instrumentos, aí você já está com tudo aquilo na cabeça para aplicar no pandeiro muito mais fácil. Aí você só tem uma questão técnica, que não é fácil, mas pelo menos você sabe que você tem que ouvir no pandeiro. Aí passei pro pandeiro, fazendo essas análises pro pandeiro, e aí em rodas, assim, foi aprendendo outros instrumentos, né? Sempre fui muito fã da cuíca, e aí um dia eu estava passeando com meu pai lá no centro, e sempre que ele saía, ele comprava um CD, né, na época. Década de 90, assim, comecei na década de 90, e comprava um CD, e aí nessas lojas de CD, lá no armazém de CD aqui em Curitiba, vendia alguns instrumentos, e eu vi uma cuíca, já sabia como é que soava a cuíca, já sabia como é que funcionava mais ou menos o instrumento, falei, pai, quero aquele instrumento. E ele falou, pô, isso aí é muito difícil, você não vai aprender. Tá bom, não comprou. Na semana seguinte, enchi o saco de novo, ele comprou a cuíca. E aí fiquei em casa, tocando cuíca, descobrindo... Acho que o instrumento de percussão é muito da descoberta, assim, né? Você tem que se permitir. Se joga, escuta muito e tenta tirar o som. Aí eu fui aprendendo a tocar cuíca, afinar o instrumento e tudo mais. Repique de anel, eu comecei... sempre vi nas rodas de samba e nunca tive um instrumento. E aí até que numa roda de samba alguém jogou na minha mão o instrumento, assim, né? E aí falei, caramba, eu descobri que eu não sei tocar o repique de anel. Mas eu tenho que aprender esse negócio, não é possível, tem que aprender. E aí aquela história de você sempre escutar muito, né? Você primeiro tem que escutar e tá com o negócio na cabeça para quando for passar pro instrumento, é uma questão puramente técnica. E aí na roda, eu aprendi na roda, tocar o repique de anel, assim. Que é um instrumento bem complicado, assim, né? Exige uma coordenação bem fina, assim, né? Então você tem que exatamente ter essa noção da divisão dos instrumentos, a função de cada instrumento.
repique de anel, ele toca o tamborim. Eu toco o repique, mas tá lá na... Deixa eu pegar outro instrumento aqui, vou ver só para simplificar, tá? Quanto? Não, só para simplificar, eu tô com uma caixa de bateria aqui, tá? Poxa. Mas o princípio vai ser o mesmo. Então, o repique de anel, para quem não conhece, ele é um espeto de lata, né? Que é uma lata. E aqui, para quem é destro, na mão direita, eu vou fazer o tamborim. Na mão esquerda, aqui eu vou fazer o grave. E aí as variações eu vou fazer na pele de cima com o dedão junto com a minha mão esquerda aqui. Então a base vai ser essa aqui. Tamborim e surdo. Assim vai, né? Muito legal, cara. Muito massa. É um instrumento, cara, riquíssimo, te abre a cabeça assim de um jeito. Porque aí quando você tem essa base, né, do surdo, ganzá, tamborim, fica mais fácil de aplicar. Só que ele é um instrumento que exige muita coordenação, né? Então, realmente, ele demora um pouquinho para você ter essa fluidez, né? Quando você toca. E o que eu ia falar? Instrumento? Você estava falando que aprendeu na roda. Daí você adquiriu um depois. Isso, eu aprendi na roda, tendo essa noção, né, do que cada instrumento faz. E aí eu comprei um, eu vi como é que dei uma pesquisada, como é que o pessoal tocava. Eu fui numa roda do Rio de Janeiro, lá na Samba do Trabalhador. Aí vi que um músico lá, esqueci o nome dele, tocava um repique de anel, só que o repique de anel dele era um repinique que ele montou, né? Colocou 2 peles de couro embaixo e em cima e colocou na lata, colocou alguns parafusos ali para a lata ficar mais evidente, assim, né? Mais instalado. Aí eu vi aquilo e falei, gostei, vou fazer igual. Comprei um repinique aqui, furei, botei parafuso e fui tocando. Fui tocando em casa, escutando muita gravação, né? Muito samba, escutando o doutor. Doutor, para quem não sabe, é o deus do repique de anel, né? Ele gravou com a Clara Nunes, gravou com o João Bosco. Se vocês colocarem uma gravação já, anotem para vocês escutarem depois, que vale a pena. Eu tô notando. É uma gravação da Clara Nunes, que é o doutor. Se eu não me engano, o Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco. O doutor começa tocando. O doutor jogava Flamengo, eu queria escutar. Aí o doutor, o instrumentista, começa tocando Repique de Anel, uma levada maravilhosa. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. E aí você vai escutando esses grandes músicos tocarem e vai se interessando, vai tocando outros instrumentos. Quick foi assim, e aí... Bom, o que vai aparecendo na mão a gente vai tocando, porque a gente tá com aquela linguagem, né? Então é difícil a gente... Nunca aprendi na escola, né, a percussão. Sempre ouvindo mesmo e me jogando nas rodas. Eu acho que o cabeça tá com a mão erguida ali, virtualmente erguida. Uhum. Por favor, cabeça, manda ver. Pode baixar minha mão aí, Lu. Tá. Bom dia, Luiz, bom dia, Luan, bom dia, Encontro de Pandeiros. Antes de fazer a pergunta para o Luiz, eu queria enaltecer a importância desse movimento que o Luan vem fazendo. Eu acho que tão importante quanto a gente chegar aqui e aprender uma técnica é ouvir os ensinamentos, a história, as dicas de quem está lá, de quem está na estrada, de quem tem o que falar e tem o que contribuir com palavras. Isso é muito importante. Então, estar aqui todos os sábados e ouvindo pessoas como o Luiz aqui, dando as suas dicas, dando as suas pinceladas do que fazer, qual caminho ele percorreu para chegar até onde está e quais os passos que ele vai seguir ainda e onde ele vai chegar. Isso é importantíssimo. Então, parabéns, Luan, pela iniciativa e traga sempre o sonho do Neto Luiz Rolando. Luiz, eu estou começando a entrar nesse universo do choro mais recentemente. Durante um bom tempo, eu tocava pandeiro só por tocar pandeiro. Eu ficava viajando em
em técnicas das mais loucas possíveis e negligenciei por muito tempo samba e choro. E mais recentemente, há pouco mais de um ano, é que eu estou tendo esse trabalho de resgatar e correr atrás desse tempo perdido aí. E a gente está começando um grupo de choro, e uma coisa que sempre me fascinou e que eu ainda não peguei, eu queria ouvir de você as dicas para fazer o improviso, na hora de improvisar. Seja no choro, seja no samba, onde quer que seja. Como é que vocês fazem para esse entendimento? Vocês improvisam dentro de uma parte determinada da música, a parte A, a parte B, a parte... se vocês improvisam livremente, é no olhar que vocês sabem a hora de terminar, na hora de fazer o fechamento. Quais são as dicas de improviso que você tem para dar? Legal. Esse é um assunto que eu ia entrar e acabei esquecendo. A principal coisa, acho que para a gente, é conhecer a forma da música. Né? Como acho que todo mundo sabe aqui, as músicas têm formas, né? Parte A, B e C, em relação ao choro, né? São 3 partes, geralmente. E aí, quando você conhece a melodia, essas formas, elas têm que ficar claras na sua cabeça, né? O que é a parte A, o que é a parte B, o que é a parte C. Dentro do choro, especificamente, os instrumentistas geralmente vão improvisar dentro dessa forma, ou da parte A, ou da parte B, ou da parte C, que vai ficar repetindo. Essa forma vai se repetir, né? Então é o seguinte, um exemplo aqui, um choro geralmente tem uma forma que é mais ou menos assim, ó. A, repete 2 vezes o primeiro tema, aí vai pro B, aí volta pro A. Às vezes faz uma vez o A, às vezes faz 2, aí vai pro C, terceira parte da música. Às vezes faz uma vez esse C, às vezes faz 2, e volta pro A. Então sempre volta pro A, o choro. Então é muito fácil de você perceber essa forma do choro, porque ela está sempre voltando na primeira parte da música, que é a parte que vai te dar esse norte. Então, no improviso do choro, os músicos escolhem que parte fica mais gostosa de improvisar. Então, pode cair em qualquer parte, pode ser na parte A, B ou C. Se ele solta um improviso para o pandeiro, é interessante que você saiba quantos compassos tem nessa parte. Sabe? Geralmente são 16, pode ser 32, mas pode ser 24. 8, 16, 24, são 3 ciclos de 8 compassos. Para ficar mais fácil a gente entender isso, é legal a gente pensar nos ciclos, assim, os ciclos maiores, né? Falando tecnicamente aqui, o compasso são 2 tempos, né? Então, a cada 4 compassos ou 8 compassos, acontece alguma coisa na música, sabe? Ou recomeça o tema, ou dali vai para algum outro lugar, para uma outra parte da música. Então, é um exercício muito legal da gente ver, assim, escuta e põe um choro bem conhecido, um carinhoso, que seja, um assanhado, um brasileirinho, e tente descobrir quais são as partes das músicas, né? E aí é interessante a gente improvisar sempre dentro dessa forma. Reconhecer. Às vezes é um exercício mesmo, assim, de você estar na roda e contar quantos compassos tem naquela primeira parte, quantos compassos tem na segunda, quantos compassos tem na terceira. E geralmente o improviso do pandeiro vai ser um dos últimos instrumentos a improvisar, né? Então fica mais fácil ainda a gente descobrir essa forma, né? O violão vai começar improvisando, você conta quantos compassos ele está improvisando ali. Vai dar, inevitavelmente vai dar 16. Ou, se eles repetirem, vai dar 32, mas é ciclos de 8 compassos, assim, né? Então perceba quantos compassos ele improvisou, e geralmente vai ter outro instrumento antes de cair em você. Então fica muito fácil de a gente ter essa forma na mente. Só que para isso a gente tem que ter essa clareza da clave e também saber conseguir contar, né? Tocar e contar, que é uma coisa... Com o passar do tempo isso vira muito natural, você não precisa mais contar, você vai pensar num ciclo grande, assim, né? Esse ciclo que eu te falei de 8 compassos. Então, musicalmente, ele vai te indicar alguma coisa, assim, né? E, geralmente, assim, a gente começa esse ciclo de 4 ou 8 compassos, ele vai ter um ápice e vai ter uma queda, isso é natural. Quando a gente começa a perceber isso, a gente sabe que aquele ciclo está acabando. É difícil explicar isso, porque é muito interno, assim, né? Essa foi a minha experiência, assim, mas me valeu muito. Então, antes de começar algum outro ciclo, parece que tem um relaxamento, sabe? Uma espécie de relaxamento na melodia. Parece que ele está entregando para que recomece o ciclo, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que... É uma sensibilidade que a gente tem que tentar aflorar, assim, né? Na escuta do samba e do choro. Então, é interessante a gente pensar
improviso nessa forma, assim, né? Então, você está tocando um tema, um assanhado, conta quantos compassos tem, né? Vamos ver se vocês conseguem contar mentalmente quantos compassos tem o ciclo, a primeira parte do assanhado. 1, 2, 3, 4. Aqui acabou um ciclo de 16 compassos. Então, não sei se conseguiram perceber, da metade do ciclo para a outra metade, aconteceu alguma coisa. Tinha um compasso em branco ali, que estava praticamente entregando que ia acontecer alguma outra coisa na música. E realmente aconteceu, recomeçou o tema, né? Sim. Esse é o A. Esse é o A, tem 16 compassos. Então, se os instrumentistas estão improvisando nesse A, cara, pensa na melodia. Se foi uma melodia que você conhece, improvisa em cima da melodia. Vou improvisar tentando cantar a melodia para vocês entenderem. Então, vem da levada, né? Segundo ciclo. Então, é assim que eu penso o improviso dentro do choro, de qualquer música, né, na verdade. Tenta reconhecer quantos compassos tem cada ciclo, e se você conhecer melodia, improvisa cantando a melodia, que dificilmente você vai se perder, e dificilmente você vai acelerar ou atrasar, sabe? Isso é uma grande questão também, né, pra gente que é bandeirista. Tentar manter o beat, né? É normal atrasar, normal acelerar, mas quanto menos a gente conseguir, melhor, né? Mais uma questão? Tá mudo, cabeça. Deixa eu desmontar a cabeça aqui. Tem que ligar o microfone, cabeça. Isso. Só mais um complemento. Isso vale para qualquer situação. Seja com músicos com quem você já toca e vai tocar e já tem isso pré-acertado, ou seja, você cai de paraquedas numa roda que você não conhece ninguém. Vale a mesma dica. Como você já sabe, se é o pandeiro que vai terminar, então já está meio que acertado por padrão, que é o pandeiro que termina, e aí seguir esse esquema da métrica aí, tentar fazer a contagem dos compassos, entender o que os outros fizeram, que o violão fez no começo, mais ou menos isso. Exatamente. Inevitavelmente você pode usar essa técnica, assim, porque era uma técnica que se repete, na verdade, né? A forma musical é uma forma, assim, eu diria 90% das vezes as formas se repetem, assim, né? Você pega uma música instrumental, um jazz, por exemplo, e geralmente tem A e B. Então tenta descobrir o que é o A e o que é o B. Se você vai tocar agora, caiu de paraquedas numa roda, você não conhece ninguém, eles geralmente vão tocar músicas conhecidas para todo mundo se conhecer, então vão tocar Brasileirinho, Assanhado, Carinhoso, Receita de Samba, Bole Bole, músicas conhecidas. E se você tiver isso em mente, você vai dar de bandeja, assim, ó, a hora de voltar pro tema, né? Que geralmente acontece isso. O pandeiro improvisa por último, e aí vem o ápice da música, que é todo mundo tocando o tema, todo mundo junto, se tiver mais de um solista, né? Então todo mundo toca o tema junto, faz aquele último A, que é para acabar. Então, se você entregar o improviso na hora certa, vai ser batata, vai ser sucesso, assim, sabe? E os finais... Sorry. Pode falar. Eu ia perguntar só sobre os finais, mas eu não sei o que você ia falar ali. Sobre os finais das músicas? Mas pode continuar o que você estava falando, não queria te interromper. Não, uma coisa que eu percebi há algum tempo atrás, assim, que a gente não precisa fazer, cara, grandes improvisos, fazer malabarismo com o pandeiro, porque o que eles querem mesmo é que você entregue na hora certa. Isso, na verdade, é uma leitura que a gente tem que ter, né? Se tá todo mundo improvisando na forma, improvisa na forma também. Se o pessoal ficar repetindo aquela forma várias e várias vezes, te deram a liberdade de também ficar repetindo a forma várias e várias vezes. E aí uma questão é a seguinte, ou você assume que você vai entregar na forma, né, dali a 8, 16 ou 32 compassos, ou você fica livre. E aí é uma linguagem que a gente tem que tentar descobrir no pandeiro, é o seguinte, se você quiser improvisar livre, sem contagem de compasso,
Por exemplo, você está no assanhado. Vai, Gol. Cadê o tempo, galera? Se estiver contando, você pode brincar com o tempo agora. Tá mais lento. Aí, como é que você vai voltar disso, né? Volta no elevado. Pode voltar, vai ser sucesso. Não vai ter erro, cara. Então, geralmente é uma forma que funciona. Ou você entrega com a forma fechadinha, ou você deixa muito claro a hora que vai ter que voltar. Isso é uma... sempre dá certo. Se você voltar na hora certa, vai fazer qualquer músico feliz na roda. Eu ia falar sobre os finais. Aí tem que saber o final de cada música. Tem que saber. Tem que saber, porque são muitas gravações, né? Dentro do choro são várias gravações de vários grandes solistas. Então, tem um cavaquinista vai fazer o final do Valdir Azevedo, o outro vai fazer do Jacó do Bandolim. Puta, mas qual que você, né? Qual que você vai saber? Você tem que estar com os dois na mente, assim, para você tentar captar na hora o que vai ser. Às vezes eles falam, às vezes não falam. Né? Então, tem que conhecer o choro mesmo. Tem que não ter outra saída. Tem que escutar choro e tocar na roda. Acho que é o principal, na verdade. Se você vira frequentador assíduo de uma roda, você já conhece como os músicos daquela roda trabalham, né? Que final eles fazem. Então, geralmente não tem tanto erro assim. A não ser que você caia de paraquedas numa roda, se você vai ter aquele final na cabeça, assim. Então, mas para isso você tem que primeiro escutar o choro, né? Ter aquele tema na cabeça, porque os finais não variam tanto assim, né? Só que você tem que saber todos. Se tiver variação, você tem que estar com eles na cabeça, né? Eu tenho mais uma pergunta, assim. Eu gostaria de saber sobre os grupos que você já participou, de choro, dos regionais e do samba, grupos de samba também, e também para você recomendar para gente alguns regionais nível nacional, mundial, assim, que você admira, tem como referência. Tá? Os grupos que eu participo, assim, não tem muito material gravado, assim, a não ser coisas de celular, mas eu toquei muito aqui em Curitiba com os chorões daqui, que são o Lucas Melo, o Lucas Miranda, João Gachira, Sérgio Albá, Wilson Moreira. Para quem não sabe, aqui em Curitiba tem uma roda de choro que acontece há 45 anos, que é feita por um grupo chamado Choro e Seresta. Não sei se dá para ver aí na camiseta, ó. Choro e Seresta, 45 anos. É uma roda que acontece domingo de manhã e às 11 horas na pracinha aqui em Curitiba, e é uma roda de encontro dos chorões, assim. Então, se você quiser escutar choro, conhecer os chorões da cidade, vai naquela roda. Como em várias cidades do Brasil, deve ter. Em cada capital tem sua roda de choro tradicional, isso eu tenho certeza. Então, a gente está muito próximo, assim, né, da nossa fonte. Né? Se a gente gosta de choro, com certeza em cada capital tem uma roda. E aí eu comecei a frequentar essa roda lá com eles e descobri muitas coisas lá tocando com choro e seresta. Então, se vocês pesquisarem alguma coisa no YouTube, vão achar vários vídeos de Choro e Seresta. Algum tempo atrás fez alguns projetos convidando músicos de fora. Então, convidou Antônio Rocha, do Rio de Janeiro, convidou Silvério Pontes, Aquiles Moraes, Emerson Moraes, grandes chorões, o Ronaldo do Bandolim. E aí tive a oportunidade de tocar com alguns deles aqui, né? Faço parte de alguns grupos de samba, alguns grupos instrumentais também. Se vocês quiserem pesquisar, Daniel Migliavaca, não sei se tem como escrever aqui e compartilhar. Ficaria um material para vocês pesquisarem depois. Chat. Beleza, eu vou escrever aqui, ó, Daniel Migliavaca. É um grande chorão aqui de Curitiba. Aí ele montou um quarteto, que eu faço parte, tocando bateria, que explora um pouco mais essa linguagem do choro, só que com baixo, bateria, violão de 7 cordas e bandolim, né? Então eu aprendi muito tocando com esse quarteto do Daniel,
Mas antes disso, toquei muito choro com ele nas rodas também. Toco aqui com o Julião Boêmio. Julião Boêmio. Um grande cavaquinista aqui de Curitiba, um cara excêntrico, assim, as músicas dele são super, super diferentes. Vocês vão adorar conhecer. Aí aqui da geração um pouco mais nova aqui de Curitiba, procurem Lucas Melo, Lucas Miranda, vou anotar aqui, Cleiton Silva. Esses fazem parte do Regional Choro e Seresta. Tem muito material no YouTube, se não gostar de ver. E assim toco aqui bastante com o Fábio Silva. Hoje tem uma live, para quem quiser conhecer, o Fábio Silva no Facebook, é um cantor de samba aqui de Curitiba, maravilhoso, cara, tem um repertório sensacional. Se vocês estiverem de bobeira lá, 8h30 da noite, ele faz uma live no Facebook dele. Toquei nesses grupos, o que mais? Aí tive a oportunidade de tocar, eu faço parte aqui em Curitiba de uma orquestra de cordas e também de uma orquestra de sopros, que é mantida pelo Conservatório de Música aqui da cidade. O conservatório é da prefeitura, mantido pelo município. E esse conservatório, dentro desse conservatório, existem vários grupos e eu faço parte de 2 deles. Um deles é a orquestra à base de cordas, são cordas populares, assim, cavaquinho, violão, viola. Vou anotar aqui. Eu coloquei lá no Facebook um vídeo que a gente fez agora, tocando Carinhoso, da orquestra à base de cordas. Procurem lá. Ficou bem bonito, cara. E também a base disso. Ficou bem legal, né? São grupos aqui que eles têm a oportunidade de chamar como convidados vários músicos, né, conhecidos aqui no Brasil. Então eu tive a oportunidade de tocar com muita gente boa. Paulinho da Viola, Elza Soares, caramba, tanta gente que nem lembro. Lenine, Zé Cabaleiro, quem mais? Cara, muitos grandes músicos, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar a partir dessas orquestras, Toninho Ferragutti, Maria Rita, Diogo Nogueira, e esses grupos foram uma escola para mim, né? Me moldaram um jeito de eu enxergar a música. Foi a partir da Orquestra Base de Cordas, aliás, que eu descobri que eu poderia ser músico profissional, porque até então eu estudava publicidade, estava no 4º período. Poxa. E saindo da faculdade, preciso trabalhar, né? O que eu vou arranjar de emprego? E aí abri o teste para a Orquestra Base de Cordas, né? Eu já tocava na noite, já me virava, ganhava meu dinheirinho tocando em boteco. Mas ali eu vi que seria realmente uma oportunidade de eu me dedicar exclusivamente à música, né? Os ensaios da orquestra eram terça e sexta de manhã. Eu pensei, se eu trabalhar, não vou poder tocar na orquestra. E vice-versa, se eu tocar na orquestra, não vou poder trabalhar, porque os ensaios são de manhã. Aí resolvi apostar tudo que eu tinha, estudei pra caramba, e passei no teste da orquestra de cordas como percussionista, né? E ali foi um grande aprendizado para mim, porque ali eu descobri que é possível viver de música, viver bem de música, só que exige dedicação como qualquer outra profissão, né? E ali eu descobri que a importância da leitura musical. Então, se alguém que está começando, não sei o nível, né, de vocês, mas se vocês estiverem começando, ou não também, mas tentem investir bastante na leitura musical. Quanto mais leitura, mais fácil a gente tem a oportunidade de absorver o conhecimento, né? Porque a gente pode estudar sozinho em casa. Você baixa um método lá de não sei quem, compra um livro e estuda em casa, né? Você tem a oportunidade de registrar as coisas que você pensa, as coisas que você está estudando, as coisas que você ouve. Gostei daquela levada. Escreve no guardanapo ali, leva para casa, dá uma estudada. A escrita musical me fez ser o músico que eu sou hoje, com certeza. Então vale muito a pena a gente se dedicar a isso, assim. E o que mais que eu tinha perguntado? Acabei me eu perguntei sobre referências. Ótimas dicas. Sobre referência de regionais, nível nacional, assim. Lógico. A primeira referência que todo mundo tem que ter é a Época de Ouro, né, dentro do universo do choro. É o grupo que fez o choro ser o que é hoje, né, com o Jacó do Bandolim na década de 50 e 60. Foi a grande popularização do choro, acho que foi a Época de Ouro mesmo, né, naquela época das rádios. A Época de Ouro fez um grande sucesso. Eu vou anotar aqui, Regional Época de Ouro, que vocês devem conhecer. Regional do Canhoto. Esse regional, para mim, eu tenho um carinho muito especial. Canhoto era um músico cavaquinista que tocava cavaquinho
E ele acompanhou todo mundo. O pessoal do choro acompanhou, o pessoal do samba acompanhou Luiz Gonzaga. Então tem inúmeras gravações do Luiz Gonzaga, vocês vão ver o Regional do Canhoto. Vocês colocaram no Spotify lá, Regional do Canhoto, vai ter várias gravações do Luiz Gonzaga, e é maravilhoso de ouvir o Dino no 7 cordas, né, tocando com o Luiz Gonzaga. Uma coisa que às vezes a gente não tem o conhecimento, mas é o Dino, o Canhoto, é um regional de choro, que está lá acompanhando, né, esses grandes caras. O regional do Benedito Lacerda. Altamiro Carrilho. Todas as gravações do Jacó do bandolim. O Jacó é o bandolinista da época de ouro, que é esse regional que eu já comentei, mas procurem uma gravação dele com a Elisete Cardoso. Uma gravação maravilhosa. Isso eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu escutei esse disco pela primeira vez. É um disco duplo. A Elisete Cardoso acompanhada pelo Jacó do Bandolim e o Época de Ouro, e ela acompanhada pelo Zimbutril. Então foram grandes referências para mim, porque o regional Época de Ouro, dessa música bem tradicional, né, regional brasileiro, violão, cavaquinho, bandolim, e o Zimbutril nessa pegada jazz Brasil, né, piano, baixo, bateria, acompanhando a mesma cantora. Então é uma grande escola, assim, né, como pra gente ouvir outros tipos de linguagem, né, a mesma cantora cantando com grupos tão distintos, assim. Então essas foram grandes referências para mim, assim, na questão da minha musicalidade, né. E aí, cara, samba, escuto muito samba. Então, vou colocar alguns artistas aqui para vocês colocarem. A Velha Guarda da Portela. A Velha Guarda, para quem não sabe, é um grupamento dentro de uma escola de samba que reúne os membros mais antigos da escola. E são a Velha Guarda, são o pessoal que guarda o estilo antigo de se fazer samba da escola, né? Então, a Velha Guarda da Portela é uma grande referência para mim. Tem uma levada do Argemiro Patrocínio, que é o pandeirista da Velha Guarda. Vou anotar aqui para vocês. Argemiro Patrocínio. Ele tem uma levada maravilhosa, que é assim, ó. E vai assim o samba inteiro. É um balanço, cara, inacreditável. Maravilhoso. Velha Guarda da Portela. Aí todas as Velha Guardas de todas as escolas de samba são ótimas. Velha Guarda da Mangueira, Império Serrano, essas mais tradicionais. O que eu ia falar agora, Mário? Tantinho da Mangueira. O Tantinho da Mangueira faleceu há pouco tempo. Não sei se vocês escutaram alguma notícia. Ele fazia parte da Velha Guarda da Mangueira, um cantor maravilhoso, um super compositor também, partideiro, improvisava, né, como ninguém. E o disco dele, vou anotar aqui para vocês, tem 2 discos que são maravilhosos. Tantinho. Esse aqui eu sugiro que vocês escutem, porque tem muita percussão de samba com 2, 3 pandeiros, tamborim à vontade, ganzá, tudo que é tipo de percussão, vocês vão entender mais ou menos a colocação de cada instrumento dentro das levadas, é maravilhoso. Tantinho da Mangueira canta Padeirinho e Memória em Verde e Rosa. Memória em Verde e Rosa. São discos assim que me marcaram. Então, fica a dica aí para vocês, né? Acho que vale muito a pena a gente escutar os grandes, né? Escutar os grandes, quem fez a história. Anotar o Doutor. Você perguntou do Repique Janel, né? Doutor do Repique Janel. Escutem o disco Bêbado Samba, do Paulinho da Viola. Essa música, Bêbado Samba, do Paulinho da Viola, ele começa uma percussão e ele vai soltando uns versos em cima, assim, é maravilhoso. A construção da percussão, assim, dentro dessa música. É uma aula de samba, assim, de choro. Memórias Chorando
É um disco maravilhoso de choro do Paulinho da Viola. É muita coisa. Podia fazer uma lista aqui e a gente ficar o dia inteiro, né? Mas eu acho que daí tá bom, né? Se vocês conseguirem escutar um pouquinho de cada coisa, é uma super, super escola pra gente, assim. Poxa, maravilha demais. Numa próxima, você passa o resto da lista aí. Essa lista aqui é enorme, realmente. Imagina. É muita coisa. É uma ideia, quem sabe você podia fazer uma playlist no YouTube ou no Spotify e passar pra galera, né? Com essas referências todas, assim. Seria uma ótima. Nossa. Porque, né? Fica escutando. Tem uma playlist no Spotify, tá cozinhando, põe lá no Spotify, fica escutando, você vai captando um pouquinho de cada coisa, assim. Muito legal. É uma boa ideia. Eu vou tentar fazer no YouTube. Eu acho todas essas referências que você passou, deixo em ordem e aí passo o link pra galera aí. Cara, é maravilhoso. Candeia, aí procura alguma coisa de João. Bom, vou lembrando aqui e vou colocando. Mas é isso aí, muita coisa, né? Legal. Luiz, só uma última dúvida com relação a microfone. Hoje eu estava até conversando com o Cabeça sobre isso. Você tem algum, indica algum, assim... Tem algum que você já usou, que não necessariamente seja desses tops aí, um mais para começar? Cara, para começar, que é super bom, que resolve qualquer situação, é o JTS. O JTS. Coloquei no chat aí. É um microfone de clamp igual esse aqui. Ele se prende no pandeiro ali com essa garrinha. Resolve. Ele é super em conta, assim. Acho que você deve encontrar ele por, sei lá, a partir de 200, 300 reais. Você encontra um microfone de qualidade e dura bastante. Isso que é o mais importante, assim. Esse aqui que eu uso é o Shure Beta 98. Se está invertido aí, tem Shure Beta 98. Esse aqui para mim é o melhor que eu mais me adaptei, assim, que melhor me adaptei, porque tem várias coisas, várias questões, assim, essa garrinha aqui tem que ser forte, né, porque o pandeiro mexe muito, a garrinha tem que trabalhar. A haste, ela não pode mexer muito também, porque conforme o movimento, a haste às vezes bate na pele do pandeiro. Essa haste aqui é bem firme, ela não bate na pele. E o acabamento dele é ótimo, assim, esses microfones ele tem a tendência a estragar muito rápido, assim. Esse aqui é um que eu cuido bastante, porque o fio é bem fininho. Ó. Então, geralmente, ele dá algum problema de conexão, dá ruído. Então, esse aqui que eu indico. Só que esse aqui já você vai encontrar a partir de R$1.500, R$2.000. Assim. É mais caro, mas vale a pena. E tem o AKG também. O AKG que é super bom. Acho que é um pouquinho mais em conta que esse da Shure que eu uso. Mas é ótimo também. No Mercado Livre você acha. Massa. Bom, galera, a gente tinha pensado, a gente geralmente faz 1h15, 1h e pouco, a gente começou ali 11h15, né, ajustando os volumes e tal. Bom, fica o convite aí, vocês virem para Curitiba e curtir mais o som do Luiz Rolim, ou quando ele estiver viajando por aí. Para quem é daqui, a gente tem essa sorte, né? E, bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, eu só quero falar que tem o Cabeça tem um grupo chamado Bora Pandeirar. Amanhã ele vai falar tem uma convidada amanhã, né, Cabeça? Quer falar pra gente? Opa, valeu aí de novo, Luan, pelo espaço. A gente está fazendo um movimento parecido com o seu, né? Da mesma forma, é uma alternativa para quem curte esse instrumento tão popular que é o pandeiro, né? E amanhã vai ser nossa quarta roda virtual, vai rolar às 2h30 da tarde, um encontro com uma percussionista, pandeirista pernambucana, a Lara Klaus. A Lara é multi-instrumentista também, é cantora. Hoje ela tem um trabalho junto a outras 3 meninas, duas da América do Sul e uma norte-americana, chamado La Dama, que é bem interessante, tem uns vídeos, tem álbum delas no Spotify. Então, a gente vai trazer ela para trocar uma ideia com a gente sobre a experiência dela. Mais ou menos isso que o Luiz está fazendo aqui, é o que a Lara vai fazer amanhã com a gente também. Então, muito obrigado pelo espaço, estão todos convidados. Para quem tiver interesse, tem um perfil no Instagram nosso chamado Bora Pandeirar, e criamos um grupo no WhatsApp para divulgar a sala,
e a senha para a reunião pelo Zoom. Valeu, Luan. Valeu, Luiz. Obrigado. Eu vi essa menina tocando, toca muito mesmo. E é isso aí, gente. Sábado que vem, às 11, estaremos aqui, né? E muito obrigado, Luiz, por se dispor aí a vir bater esse papo com a gente aí. Foi enriquecedor para todos nós, assim, incrível ter essa oportunidade aí. Então, valeu. Poxa, eu que agradeço, cara. Quero parabenizar também pela iniciativa, porque é muito legal. Pô, gente do Brasil inteiro, né, conectada na mesma sintonia, a gente buscando conhecimento. E fico muito feliz pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso. Acho que eu toquei pouco. Eu até gostaria de tocar mais. Se vocês quiserem, eu posso tocar aqui alguma música qualquer. Mas assim, eu tô nas redes, né? Tô no Instagram, Facebook. Me procurem lá. Eu acho que eu vou abrir uns horários de aula online. Então, seria ótimo. Se alguém tiver interesse, me procura lá. Luiz com S, Rolim, no Facebook, no Instagram. Vamos trocar ideia. Eu tenho bastante material escrito também, se alguém quiser, posso passar, não tem problema nenhum. Algum material que eu escrevi sobre principalmente sobre o samba. Eu tenho algum material de samba de terreiro, que é essa levada que eu falei para vocês, do Argemiro. Tem uma levada completa, com tamborim, repique de anel, prato e faca. Eu posso passar para vocês, sem problema nenhum. Para entenderem um pouquinho como é que é essa linguagem, né, do samba de terreiro, que é super rico, é um samba que está se perdendo um pouco. Tem alguns agrupamentos, isso é legal, vou escrever aqui, alguns agrupamentos no Brasil que resgatam esse tipo de samba que era feito nos terreiros das escolas de samba da década de 50, 60, assim, a Natália acho que sabe bem, eu falo bastante sobre isso nas aulas. Samba do síndico, eu vou colocar aqui. Aí tem bastante material escrito sobre isso, tem material escrito sobre machixe, algumas variações de levadas, né, na verdade, sobre machixe, umas levadas de samba, de choro. Então, eu poderia passar para vocês também, posso gravar, fazer uma gravação para vocês terem algum material de referência. Faço com o maior prazer, tá? Fique à vontade para pesquisar, perguntar. Vai ser ótimo. Vamos combinar isso. Nossa, vai ser legal você passar. De repente, se você passar umas batidas de samba de terreiro pra gente, eu posso colocar no stories do Instagram lá e deixar nos destaques. Daí fica toda vez que você vai entrar no Instagram ali, tem ali. Eu divido os encontros por participantes, né, que já estiveram aqui. E aí na tua aba ali o pessoal pode conferir um vídeo ou outro também. Seria massa. Seria legal. Pô, com o maior prazer. Isso. Eu queria ter tocado mais, não sei qual que é. Fiquem à vontade para perguntar também, se vocês quiserem que a gente toque, mas queria ter tocado mais. Acho que a gente olhando também aprende muito, né? Mas acho que o que eu queria passar mesmo é assim, a escuta crítica, né? Tente escutar a música como diversão, lógico, como entretenimento sempre, mas tentar, de vez ou outra, escutar uma música criticamente, assim, né? Então, coloque uma música que você não conhece, algum artista que você não conhece e preste atenção nos instrumentos que estão tocando, preste atenção na forma. Esse negócio da forma eu acho que é o principal pra gente que é instrumentista de base, assim. Se ligar muito na forma, quando volta pro A, vai pro B, vai pro C, o que é improviso. Se ele tá improvisando, em cima de qual forma, né? De qual parte da música. Eu acho que é o principal, assim, porque é muito fácil a gente se perder nisso, né? Então fica a dica aí. Hoje, vamos cozinhar, vamos fazer alguma coisa, coloca um choro e tenta decifrar esse choro, né? Que parte que tá indo, aonde ele improvisou, aonde que acabou no A, acabou no B, acabou no C. Essas coisas, a gente escutar criticamente, né? O Luiz, nas redes dele, no Facebook dele, ele tem postado na quarentena aí uma série de vídeos, tá muito legal aqueles vídeos, assim, você deve ensaiar bastante, né? Porque sai coisa fina mesmo, assim. Tem que ser take único, né? Então tem que dar uma estudadinha antes para gravar sem corte, né? Fica a dica aí, quem entrar no Face do Luiz lá para ouvir os vídeos que ele tem feito aí, tá coisa fina mesmo, tá? Coisa bem bonita, parabéns. Legal. Eu posso passar para vocês também um vídeo que eu fiz tocando uma música do Spock Frevo. Tem lá no meu... Eu anotei, fiz um estudo assim, ó. Dá para vocês lerem. Não sei se está invertido aí. Não, tá normal. Tá normal? É o seguinte, isso aqui é a forma do improviso.
Isso aqui são os acentos que a orquestra dá durante o improviso da turma. Interessante. Então, né, eu anotei só os acentos que a orquestra dá. Então, é uma forma de estudar, né? A gente... É uma forma de 16 compassos. E aí tem os acentos marcados, assim. Isso é um estudo um pouquinho mais avançado. Eu vou tocar rapidinho só para vocês verem. Manda ver. Então, tem... os acentos estão marcados aqui. E dentro da levada, a gente fazia esses acentos. Né? Na levada do frevo. Por exemplo... E vai. Faz tempo que a gente tentar manter elevada fazendo esses acentos. Isso aqui é super, super importante, assim, né? A gente manter o chão, manter o andamento e variar em cima disso. Posso passar para vocês se vocês quiserem também, é só me pedir. Está escritinho aqui. Daí você escuta a gravação do Spock e tenta tocar junto, tentando fazer essas acentuações que estão escritas aqui. Passo com o maior prazer para vocês aí. Poxa, massa demais aí, quantidade de coisa. Legal, Agora galera. é só debruçar aí no computador e estudar, hein, gente? Material sempre tem. Maravilha. Gente, eu vou finalizar aqui, então. Muito obrigado por mais esse sábado aí. Luiz Olim, obrigado mesmo por estar junto aí, cara. Massa demais, cara. E, gente, Obrigado, valeu galera. aí. Até uma próxima, beleza? Eu vou disponibilizar no YouTube essa conversa, beleza? Beleza, tamo junto. Valeu. Obrigadão, galera. Um abraço. Até mais, Bom almoço. abraço.